Galera, exercício, né, da Universidade Estadual da Paraíba, ela foi classificada como difícil, tá? Eu vou ser bem sincero, eu nunca resolvi essa questão antes, então a gente vai resolver pela primeira vez juntos. Ele diz que esse determinante é igual a zero, né? Ele fala, olha, duas barras, tudo que está aqui dentro é uma matriz 3×3. Ele fala que o determinante dessa matriz vai dar igual a zero. A minha sugestão é que a gente calcule esse determinante, tá? Se você quiser usar Sarros, vamos usar Laplace, do jeito que você quiser. A única coisa que eu vou sugerir para a gente começar é que se eu mexo com o produto, o determinante e mais log, né, log de x menos 1 na base de 10, isso pode acabar me complicando. Então a minha sugestão é que a gente transforme isso, né? Eu vou escrever aqui, ó. Eu vou dizer que log de x menos 1 é igual a A, tá? Espero que isso aqui seja útil pra gente. Então eu tenho aqui A, 0, A, 1, 1, 1, 1, 0, A. E esse determinante é igual a zero, como ele tinha dito ali. Vamos calcular esse determinante. Eu vou usar Sarros, ó. Repete a primeira coluna, repete a segunda coluna. 3 diagonais principais, 3 secundárias, né? A vezes 1 dá A vezes A. Vou colocar aqui um igualzinho, né? A ao quadrado, primeira diagonal. 1 vezes 0 dá 0, vezes A dá 0. 1 vezes 0 dá 0, vezes 1 dá 0. Então, não vai somar mais nada. Diagonal secundária. 1 vezes 1 dá 1, vezes A. Deu A positivo, aqui vem A negativo. A vezes 0 dá 0, vezes 1 dá 0, não precisa somar nem subtrair nada. 1 vezes 0 dá 0, vezes A também dá 0, não precisa subtrair nada, né? Então, pronto, esse é o valor do determinante que a gente tem nessa questão. Deixa eu só tentar clarear um pouquinho. Esse é o valor que a gente tem do determinante. Só que ele fala que o determinante é igual a zero, né? Olha, afirmou aqui pra gente. Galera, isso aqui é uma equação de segundo grau. Se você quiser colocar em evidência o A, né? Vai ficar A menos 1 aqui. Isso igual a zero, é um produto nulo. Daqui a gente tem duas possibilidades apenas, né? Ou o nosso A é igual a zero, ou o A menos 1 é igual a zero. E aí a gente acha que o A é igual a 1. Você tem dois valores para A. O primeiro valor está aqui, o outro valor está aqui. E praticamente acabou o exercício. Só que, professor, ele não quer, né? Quando ele quer que você resolva uma equação, você tem que resolver na incógnita que ele está te dando inicialmente, que é o x. Então, agora a gente vai substituir aqui, né? Primeira possibilidade, o log de x menos 1, que a gente tem ali, ser igual, vamos colocar igual a zero. Ser igual a zero. Quem é a base quando não aparece? Base 10. Usa a definição de logaritmo, tá? A gente tem lá que 10 elevado a zero é igual a x menos 1. 10 elevado a zero, qualquer número diferente de 0 elevado a zero vai dar 1. Então, x menos 1 é igual a 1. X igual a 2. Achou o primeiro valor de x, tá? Se você só achou esse, você já consegue cortar lá duas das respostas que tem. Mas ainda temos que pensar na segunda possibilidade, né, galera? Que é o quê? Log de x menos 1 na base 10 ser igual a 1. Vai usar a definição de logaritmo novamente. Então, você vai ter lá que 10 elevado a 1 é igual a x menos 1. 10 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Então, 10. X menos 1 é igual a 10, x é igual a 11. E aí tá, né? Aí estão os dois valores de x. X igual a 2 e x igual a 11. Respondido. Vamos ser sinceros, né? Não era tão difícil assim, né? Pela classificação lá. É uma questão que até assusta pelo fato de mexer com determinante e logaritmo, mas está aí a solução. Pessoal, esse exercício, né? Lá da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ele dava pra gente a matriz A, falava sobre a matriz de identidade, né? Então ele falava assim, a soma dos valores reais x para que isso aqui aconteça. Basicamente o que a gente tem aqui, né? Dada a matriz A, ele pede A ao quadrado. O que é A ao quadrado? A vezes A. X é um número real, né? Valores reais, x é um valor real. Então, ele quer que faça x vezes a identidade.
Se a gente fosse fazer, eu vou tentar fazer uma explicação bem rápida aqui. O que é x vezes a identidade, né? Um número real vezes uma matriz, você multiplica todos os elementos da matriz por aquele número real. Então, x vezes 1, x vezes 0, x vezes 0, x vezes 0, x vezes 1, x vezes 0. Vai ficar o quê? Vai ficar x, 0, 0, 0, x, 0, 0, 0, x. Essa é a nossa matriz obtida pelo x vezes y, que ele pediu aqui. O segundo passo é a gente fazer o A ao quadrado. O que é A ao quadrado, né? A ao quadrado é A vezes A. E aqui é a parte mais demorada dessa questão. Por quê? Porque você vai multiplicar uma matriz 3 por 3 por ela mesma, né? Lembrando, se eu vou multiplicar uma matriz por ela mesma, eu vou fazer linha, coluna. Então, eu vou fazer aqui, primeiro elemento da primeira linha, 1. Primeiro elemento da primeira coluna, 1. Então, eu tenho 1 vezes 1, mais. Segundo elemento, 2 vezes o segundo elemento, 1. 2 vezes 1. Opa, aqui é 1 vezes 1, né? Vou colocar o 2 já pronto. Mais 5, terceiro elemento da linha com o terceiro elemento da coluna. 5 vezes 0, 0. Esse é o primeiro elemento. Vamos lá, primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 2, 2. Mais segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. 2 vezes menos 1, menos 2. Terceiro elemento da linha com o terceiro elemento. 5 vezes 0, 0. Vamos fazer primeira linha, terceira coluna. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5. Acabamos a primeira linha, agora vamos para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. 1 vezes 1, 1. Já vou deixar arrumado isso aqui, tá, galera? Isso aqui é 1, tá? Senão a gente vai acabar pensando que é 11. Segundo com o primeiro. Segundo aqui segundo elemento da segunda linha com o segundo elemento da primeira coluna. Desculpa. Menos 1 vezes 1, menos 1. 1 vezes 0, 0. Vamos lá. Segunda linha com segunda coluna. 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes menos 1, mais 1, com a regrinha de sinal. 1 vezes 0, 0. Segunda linha, terceira coluna. 1 vezes 5, 5. Menos 1 vezes 1, menos 1. 1 vezes 1, mais 1. Terceira linha, primeira coluna. 0 vezes 1, 0. Segundo elemento, 0 vezes 1, 0. Terceiro elemento, 1 vezes 0, 0. A gente já sabe que aqui vai dar 0. Terceira linha, segunda coluna. 0 vezes 2, 0. 0 vezes menos 1, 0. 1 vezes 0, 0. Já sabemos que aqui vai dar 0 também. Terceira linha, terceira coluna. 0 vezes 5 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 1, 1. Fechamos aí, tá? Eu vou reescrever essa matriz A ao quadrado, só para ficar um pouquinho mais bonitinha, né? Então, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 0, 3. 2 com menos 2 dá 0, com mais 0, 0. 5 mais 5, 10, com mais 2, 12. 1 menos 1 dá 0, com mais 0, 0. 2 mais 1 dá 3, com mais 0, 3. Menos 1 com mais 1 dá 0, sobra o 5. 0, 0, 1. Já está pronto. 0, 0, 1. O que ele pede para a gente é calcular o determinante disso aqui. Então, a gente vai tentar observar o que é A ao quadrado menos x identidade. Subtração de matrizes. Pego os elementos correspondentes, subtraio, né? Então, 3 menos x ao quadrado. 3 menos x ao quadrado. 0 menos 0, 0. 12 menos 0, 12. 0 menos 0, 0. 3 menos x. Opa, 3 menos x. Galera, eu coloquei o quadrado aqui, mas não é o quadrado, né? Poxa, não sei porque eu coloquei o quadrado. É 3 menos x aqui só.
5 menos 0, 5. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 0 dá 0. 1 menos x. 1 menos x. E ele quer que você calcule o valor de x para que o determinante disso dê 0, correto? Vamos reescrever. Eu sei que vai ficando extenso. Opa. Sei que vai ficando extenso. 3 menos x, 0 e 12. Então, 3 menos x, 0 e 12. 0, 3 menos x e 5. 0, 3 menos x e 5. 0, 0, 1 menos x. 0, 0, 1 menos x. A gente sabe que esse determinante é igual a 0. Vou utilizar, né, a regra de Sarros aqui. Então, eu vou copiar aqui as duas primeiras colunas. 3 menos x, 0 e 0. 0, 3 menos x e 0. Diagonal principal. Eu tenho aqui 3 menos x vezes 3 menos x dá 3 menos x ao quadrado. Vezes 1 menos x. Beleza? Próximo diagonal. 0 vezes 5 dá 0, vezes 0. 12 vezes 0, 0, 0. Diagonal secundária. 0 vezes qualquer coisa, 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Isso aqui vezes qualquer coisa, 0. Então, a gente sabe que isso aqui é igual a 0. Ai, professor, ó, faz o produto notável aqui, né? Faz o produto notável aqui e depois faz a distributiva. Galera, o que a gente tem aqui é um produto nulo, tá? Isso aqui vai ser, sim, uma equação de segundo grau, né? Uma representação de uma equação de segundo grau vezes uma do primeiro grau. Daria uma equação do terceiro grau se eu fizesse isso que eu falei agora, né? De colocar produto notável e depois a distributiva. Só que isso aqui é um produto nulo. Então, para que isso aqui seja igual a 0, eu tenho apenas duas possibilidades. Ou o 3 menos x tem que ser igual a 0, e aí a gente acha que x é igual a 3, tá? Ou 1 menos x tem que ser igual a 0, e aí a gente acha que x é igual a 1. E o que esse exercício te pedia, né, é a soma dos valores reais de x, que deu 4. Vamos ver, não tem essa opção lá, eu vou ver se eu errei em algum ponto, tá? Fui verificar o que eu podia ter errado. Não tem a opção 4 lá, tá? Mas por quê? Porque tá vendo que tá 3 menos x ao quadrado? Quer dizer que, né, eu poderia fazer isso aqui, ó, 3 menos x ao quadrado igual a 0. Lógico, isso aqui vai me gerar que 3 menos x vezes 3 menos x é igual a 0, tá? Foi a única justificativa que eu encontrei para achar uma solução que tem ali. Ou isso é igual a 0 ou isso é igual a 0. Ah, mas professor, é igual. Então você vai chegar aqui, x é igual a 3 aqui, x igual a 3 aqui também, tá? E aí ele considera que são raízes diferentes. Então, daria 3 mais 3 que dá 6, mais 1, 7, que daí tem lá, tá bom? Vou ser bem sincero, né? Eu consideraria de boa o 4 como resposta, mas no caso dessa questão aqui, tinha esse detalhezinho de não ter o 4, né? Se tivesse o 4 e o 7, pode ter certeza que entraríamos com um recurso de boas, tá bom? Valeu, vamos para o próximo exercício aí. Galera, exercício da UDESC, lá de Santa Catarina, classificada também com uma questão de nível difícil, tá? E eu vim tentar mostrar para vocês que não é tão complicado assim, tá? Se a gente lembrar alguns detalhezinhos, facilita bastante, tá? Bastante. Então, olha só, quando ele fala que determinante de 3A é igual ao determinante de A ao quadrado, o primeiro passo que eu gostaria de lembrá-los, né? O que é A ao quadrado? Às vezes, determinante de A ao quadrado é igual a determinante de A vezes A, porque A ao quadrado é A vezes A. Concorda comigo? E aqui a gente tem o determinante de um produto. E olha só, o teorema de Binet, que a gente já aprendeu, né? O que diz o teorema de Binet? Deixa eu tentar colocar aqui. O teorema de Binet diz pra gente que determinante de A vezes B é igual a determinante de A vezes determinante de B. Esse é o teorema de Binet.
Como eu tenho o determinante de A vezes A, eu posso dizer então que determinante de A ao quadrado é igual a determinante de A vezes o determinante de A. Primeiro passo é a gente sacar essa substituição que a gente vai fazer aqui. Tá certo? Ó, era A ao quadrado é A vezes A. O teorema de Binet me diz que eu posso fazer essa substituição. Então, ao invés de escrever determinante de A vezes A, vou escrever determinante de A vezes determinante de A. Primeiro passo, tá? Segunda informação. Agora a gente vai usar essa ideia que ele falou aqui, ó. A é de ordem 3. E ele tem o determinante de 3 vezes A. Tem uma propriedade que diz o seguinte: se a gente multiplica uma linha inteira da matriz, o determinante é multiplicado por aquele valor. E aí eu falei para vocês de uma outra forma. Eu falei, olha, qual é a consequência disso, né? Se eu multiplico a matriz inteira por um número real, que nem está fazendo aqui, eu posso dizer isso aqui, ó. Determinante de 3A é igual a 3 elevado a quanto? Elevado à ordem, né? Então, 3 ao cubo. 3 ao cubo vezes determinante de A. 3 ao cubo, 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Então, 27 vezes determinante de A, tá? Agora sim, só reescrever aquilo que ele deu, a informação que ele deu, determinante de 3A. Opa, é a mesma coisa que 27 vezes determinante de A, né? Deixa eu tentar melhorar o foco para vocês aqui. Isso aqui é igual determinante de A ao quadrado. A gente já viu que determinante de A ao quadrado é determinante de A vezes determinante de A. Eu tenho determinante de A dos dois lados. Se você quiser, isso aqui está multiplicando, passa dividindo. Eu vou poder simplificar um determinante de A com determinante de A. E o que sobra para a gente é que 27 é igual a determinante de A. Ou determinante de A é igual a 27. Tá bom? Então, na verdade, não era uma questão tão difícil. A gente usava o teorema de Binet e uma das propriedades que a gente já viu. Certo? Galera, espero que tenha ficado claro aí a resolução, tá? Eu tentei deixar da forma mais simples possível. Galera, último exercício da aula de hoje, tá? Eu tentei pegar aqueles que tinham um nível um pouco mais complicado ou que foram avaliados como nível difícil, tá? Ele pede para calcular, ele fala assim na realidade, né? Lá de Minas Gerais a questão. O determinante da matriz A, 4x4, onde os elementos, e ele monta, ele só diz a ordem dos elementos, na real. Aqui eu já deixei ele montadinho para vocês, porque a gente fica mais fácil de visualizar, né? Por que ele foi classificado como difícil? Porque normalmente quando a gente chega nesse tipo de questão, a gente, qual é a linha que tem mais zeros? Posso pegar essa linha ou essa coluna. E calculo os determinantes, né? Para poder resolver. Só que olha só que tipo de exercício que a gente tem aqui. Pega essa primeira linha, multiplica por 2. Quando você multiplica por 2 a primeira linha, 4 vezes 2 dá 8. 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes 2 dá 10. 1 vezes 2 dá 2. Você tem duas linhas proporcionais. E a gente sabe, por propriedade, que quando temos duas linhas proporcionais, o determinante é igual a 0. Baita exercício difícil, né? Só tinha que reparar a proporção entre essas duas linhas. Beleza, galera? Então, hoje é isso. Espero que tenha ficado claro. A gente usou alguns exercícios que já querem vestibular. Peço que, continue treinando e resolvendo mais exercícios.